Fala, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aí ao nosso canal Vibra Vascão, trazendo tudo o que vocês precisam saber do Vasco. A voz continua meio rouca, né? O Vascão tá deixando a gente até sem voz. Rapaziada, trouxe pra vocês aqui um react. Na verdade, juntei aqui, né? Dois vídeos interessantíssimos. Um é do Donos da Bola aí do Rio. Vocês vão ver aí pra mim uma das melhores análises feitas do Vasco até agora pelo Fernando, ex-Vasco, ex-Flamengo, se eu não me engano jogou no São Paulo também, mas acredito que ele fez uma análise muito correta do momento do time do Vasco, do que de fato está acontecendo no clube, né? A gente vê às vezes comentaristas falarem coisa totalmente aleatória, parece que eles não pesquisam a fundo. Não foi o que o Fernando fez. Falou muito bem, exatamente aí, acho que traduzindo o sentimento do torcedor vascaíno. Vou deixar vocês com o vídeo aí, peço por favor que dê o like para tá dando uma moral, fortalece aí a comunidade, inscreva-se no canal, afinal aqui a gente traz notícias, reacts, tudo do Vasco, todo dia tem notícia aqui pra gente, tá bom? Então vamos pro vídeo. Então vamos fazer um exercíciozinho que o Thiago Carvalho também gosta. Bota a sequência do Vasco aí na tela, pra gente ver. Vambora. Olha lá, sequência do Vasco. Aqui os três que passaram, os próximos. Palmeiras fora, Vitória em casa e o Fortaleza que tá mal fora de casa, 15 de outubro. Quantos pontos dos 9? Vamos lá, temos 1 minuto. Pra mim faz 4. Não, 5. Vou dar moral ao Vascão. Só não pode bater no Bahia, bater no Cruzeiro, bater no Palmeiras e tomar dos dois. Mas eu acho que faz 7. Eu acho que 4. Empate com o Leão, vitória do Vitória e Palmeiras lá é muito difícil. Empatezinho. Não, o empate é o mundo ideal, mas assim... Eu acho que faz 7. Empata com o Palmeiras e bate nos dois. Então só Maria vai com as outras. Não, aqui vai empatar. Não, aí vai ganha bater. no meio, ganha o Vitória. Então Fortaleza são 5, tá respirando por aparelho. Melhores momentos do Vascão, rapaz. Vascão, ó. Tá aí, ó. Ah, porque o Cruzeiro não sei o quê, bigode, não sei o que lá. Cadê? O Cruzeiro não perdia fora de casa há 5 meses. E o Vasco foi e cometeu o crime. Mais um bom jogo desse Vasco do Fernando Diniz, que agora tá conseguindo aliar, jogar bem e ter o resultado, o que não vinha acontecendo lá atrás. E a gente precisa citar, eu acho que 2 jogadores especificamente, os dois, quem fez os gols, porque o Ryan, cada vez mais, ele tá mostrando pra gente a capacidade que ele tem, o quanto esse garoto ainda pode evoluir. E o Paulo Henrique, esse menino, ele é muito forte fisicamente. Eu fico chocado com isso. É impressionante. Ele chuta de direita, chuta de esquerda, ele leva para dentro da área, ele vai para a linha de fundo, ele volta marcando, correndo. Esse cara é uma coisa de maluco. E a vitória do Vasco, claro que a gente brinca aqui que ajudou o Flamengo, mas acima de ajudar o Flamengo, ajudou o próprio Vasco, que se afastou um pouquinho mais, agora tem uma missão duríssima, enfrentar o Palmeiras em São Paulo. A gente sabe que isso não é fácil. Né? Quarta-feira. E o Vasco vem numa sequência de empate com o Flamengo, vitória sobre o Bahia, vitória sobre o Cruzeiro e agora tem o Palmeiras. São 4 adversários que estão no G4. E que vão tirar ponto de muita gente. Absolutamente. Então, se o Vasco conseguir voltar de São Paulo, pelo menos com empate, eu acho que já está muito bom mesmo. Fernandão, o importante agora vamos citar o Tite aqui, né? Consistência. É o Vasco seguir nessa atuada. Porque se o Vasco tem time para jogar bem contra o Flamengo, para ganhar do Cruzeiro com propriedade, para ganhar do Bahia, tudo bem, Palmeiras lá é muito difícil, mas na sequência dá para o Vasco continuar pontuando e sair dessa zona, né? Perfeito, GV. E continuando o que você disse, falando de Tite, o Vasco está encontrando uma coisa chamada o quê? Equilíbrio, GV. Por quê? Porque com a entrada de Cuesta e Robert Renan e a chegada de Hugo Moura para frente, para o centro da área, o retorno do Cauã Barros, o Vasco é um time muito bem estruturado no centro do campo, que era um lugar onde o Vasco tomava muitos gols, né, ali na cabeça da área. A chegada do meio-campo adversário causava muita dificuldade para o Vasco, que tomava muitos gols por ali. O Vasco era um time muito bem estruturado. O Robert Renan, não é à toa que o Diniz sempre quis trabalhar com ele, é um jogador que ele dá muita sustentação para a criação das jogadas do jeito que o Vasco gosta de fazer. Ele tem muita qualidade para construir, é óbvio. Falei até para o Vascaíno isso ontem na academia, uma hora ele pode até errar. Você foi malhar domingo, cara. Eu vou todo domingo. Tem algum problema
É o melhor você? dia pra malhar domingo. Não tem ninguém, a academia tá vazia, ninguém fechando a porcaria do meu saco como você a semana inteira. Entendeu? E aí, ele tem muita sustentação pra você construir o jogo. Precisamos falar de um outro jogador ali chamado Puma Rodrigues. É verdade. Tá melhor na esquerda que na Fila direita. do perdão tá enorme. Muito fila do equilíbrio perdão. pro Vasco jogando por ali. E ele dá ao Vasco o que o Piton não consegue, até tenta fazer, mas não consegue. Não tô falando que tem que colocar um ou tirar outro. Que ele consegue ir pro fundo e fazer bons cruzamentos com a perna esquerda e ele finaliza muito bem por dentro. O Vasco ganha mais um finalizador no time quando for necessário. Agora, como o Paulo Henrique fez assim, o Puma consegue fazer pelo lado esquerdo também muito bem e o Vasco segue numa toada muito boa no Então vamos Campeonato fazer um Brasileiro. Vamos lá, Cruzeiro e Vasco, Vasco e Cruzeiro, parabéns ao Vasco. O Cruzeiro tinha a chance de dormir na liderança do Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu superar a pressão da torcida do Vasco em São Januário. A coisa mais importante que aconteceu hoje é essa conexão com a torcida. Estava cheio e o time jogou junto com a torcida. O time foi tão bom hoje como uma torcida. E essa conexão faz o Vasco ser muito mais forte. Eu espero que a gente consiga ter cada vez mais consistência e que a torcida goste cada vez mais daquilo que a gente vai fazer dentro do campo. O Cruz Maltino aproveitou a força de jogar em casa e abriu o placar logo aos 7 minutos. Paulo Henrique recebeu de Puma Rodrigues e cruzou na área para Ryan completar de cabeça. Um gol muito importante. Eu e o PH sempre vem trabalhando isso durante a semana. Depois do gol, o Vasco diminuiu o ritmo e os mineiros passaram a ter mais controle da partida, mas criaram poucas chances claras de gol. A mais perigosa veio aos 39 minutos em uma tentativa de Matheus Pereira. O Cruzeiro voltou do intervalo com mais volume de jogo, mas outra vez o Vasco soube aproveitar as oportunidades. Aos 15 minutos, Matheus Henrique bobeou e foi desarmado por Paulo Henrique. O lateral invadiu a área e finalizou no cantinho de Cássio. Claro que a vitória diante de um adversário muito difícil, dentro de casa, é mais importante do que a atuação individual. Mas cara, fico muito feliz por tudo que tem acontecido, por todo o carinho da torcida, pela vitória, pelos resultados. Atrás no placar, o Cruzeiro se lançou ao ataque e criou boas chances para marcar, mas não conseguiu furar a defesa cruzmaltina. Aos 32, foi a vez de Puma quase ampliar. Ryan também desperdiçou uma chance já nos acréscimos. Final de jogo, Vasco 2, Cruzeiro 0. Um jogo muito igual em termos das ações de uma equipa e de outra, com o adversário a aproveitar aquilo que foi os nossos erros e nós não aproveitámos em termos ofensivos algumas situações dadas pelo adversário. A partida entre Vasco e Cruzeiro também contou com a presença de Rodrigo Caetano, diretor de seleções da CBF. Na próxima quarta, Carlo Ancelotti fará uma nova convocação. E se depender da torcida vascaína, Felipe Coutinho já tem vaga garantida na lista do treinador italiano. Além de Coutinho, outros jogadores do Vasco também são cotados para vestir a camisa da seleção. Decisivo no jogo contra o Cruzeiro, com um gol e uma assistência, o lateral Paulo Henrique também sonha com a amarelinha. A expectativa sempre existe, né? Como eu falei ali atrás, é sempre um sonho, é sempre algo que está no meu coração desde menino. Tive na última pré-lista, então a expectativa ela sempre se faz presente, mas eu continuo trabalhando com os pés no chão. Se acontecer, eu vou estar muito feliz e vou procurar estar preparado. Se não acontecer, vou seguir trabalhando para continuar ajudando o Vasco. Rapaziada, então tá aí, hein? Esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês. O vídeo é muito interessante. Teve aí o pessoal do apito final falando ali do Vasco, né? O Neto ali parabenizando o Vasco. Teve também a análise perfeita para mim do Fernando. Para mim foi uma das melhores análises que vi até agora, falando do time do Vasco, bem específica, nos pontos realmente que o Vasco ele melhorou bastante, falando do equilíbrio que o time se encontra, né, que o Diniz encontrou para o time. Com isso aí vem escalando bastante a tabela do Campeonato Brasileiro. Vocês viram aí também eles falando da sequência, né? Vasco tem uma sequência aí um pouco difícil,
mas acredito, assim como eles ali, vocês viram, né, bem positivo em questões de ponto, né, que o Vasco vai sim conseguir somar bastante pontos, e se for dessa maneira aí, a gente vai começar a pensar em coisas maiores dentro do campeonato. Vocês olharam aí, viram aí essa parte aí? Então comentem aí o que vocês acham desses pontos ali disputados. Acredito que ali de fato pode ser um empatezinho com o Palmeiras só e os outros 2 vitórias, mas comentem você aí que é interessante vocês estarem participando. A gente está entendendo qual é o sentimento geral da torcida, né? Então isso aí ajuda bastante a gente ficar por dentro do pensamento da nossa torcida. Rapaziada, agradeço vocês por terem ficado aqui até o final com a gente. Peço mais uma vez, né, dá o like para ajudar a gente aí, fortalece a comunidade, a gente está crescendo cada vez mais aí, então não vamos deixar essa bola cair não, vamos estar junto, afinal é o Vibra Vascão que tá aí. Valeu rapaziada e até um próximo vídeo.